Boa noite, que Deus, os céus, te abençoe, que o Senhor te guarde, te livre de todo mal. Pessoal, gratidão a você, primeiramente a Deus, depois a você que está aqui no nosso canal acompanhando as orações, as mensagens. Gratidão é uma coisa que todo mundo deveria, ter. Simplesmente as pessoas que já foi mais ajudado, não é verdade? Talvez você tenha ajudado alguém que não ter sido grato a você. Muito pelo contrário, ter sido ingrato, ter retribuído aquele favor seu de uma forma negativa, posso dizer assim. E por causa daquilo, você ter ficado constrangido, não é verdade? Acredita que isso também já aconteceu conosco, nós já ter sido ingrato por favores que nós ter recebido, por ajuda, né? Eu posso ser mais claro a você, pelas bênçãos, pelas portas abertas e tudo mais. Nós ter sido ingrato ao Senhor, nós ter deixado de agradecer a Ele, pelo aquilo que tem acontecido na nossa vida. Então, pessoal, eu estou fazendo esse vídeo um pouquinho cansado, a mente cansada um pouco, mas eu tenho algo aqui no meu coração para dizer a você. Pessoal, talvez você já tenha ajudado muitas pessoas, não é verdade? E de você receber ali, a gratidão da pessoa, e você receber o respeito da pessoa, você não ter recebido, aquela pessoa ter sido negligente, ter sido uma pessoa que não valorizou aquilo que você ter feito, Sabe que isso acontece dentro de casa, no trabalho, no meio da família, da parentela, com os amigos, com as pessoas mais próximas. Acontece, sim, acontece. Sabe que Jesus, ele passou por isso? Ele passou. Jesus passou por isso quando ele ter ajudado o povo, o seu próprio povo, que ele tinha como uma família. E depois esse povo veio virar as costas para ele, querendo a crucificação dele, Você vê, querendo o mal dele. Então, isso pode acontecer no nosso meio, sim. Mas o que nós devemos fazer quando essas coisas acontecer? Ou caso estiver acontecendo com algum de vocês? Você não deve retribuir com aquilo que essa pessoa ter feito com você, ou seja, o que está fazendo com você. Não. Eu quero falar para você que, pela luz das Escrituras, que não é fácil, mas se você fazer isso, você será muito abençoado, sabe? Você será muito beneficiado, não pelo homem, não, mas assim por Deus, porque Deus, ele preza por essas coisas. José, ele tinha quantos irmãos? Ele tinha 11 irmãos, com o seu irmão caçula
era 11. E foi o que aconteceu com ele. O pai dele gostava dele, como nós sabemos da história. Tinha ele como um filho, sabe? Um filho amoroso, né? Que o pai amava, o Jacó, né? Então Jacó, ele fazia de tudo assim por José, né? E certo dia Jacó queria saber como seus outros filhos estavam, o que eles estavam fazendo, aonde eles estavam. Ele mandou José, né? E procurar pelos seus irmãos, saber como eles estavam e trazer notícia. Mas José foi e não retornou para casa. Por quê? Porque os seus irmãos tramaram o mal contra eles. Armaram o mal contra ele. Pegaram José e vendeu José. Chegou em casa falando que ele tinha sido devorado por uma besta fera. Mas pela história, né? José não tinha sido devorado. José tinha sido vendido. Os irmãos fizeram isso com ele. Olha até que ponto, né? Mas só que o Senhor estava com José. E lá na frente, José ele se torna um grande homem, como nós sabemos. Ele se tornou um governador, né? Tinha autoridade sobre todos. Ele governava naquele tempo abaixo do faraó, que era a sua maior autoridade. Vamos dizer que faraó era o supremo, né? Autoridade maior do Egito. E José era o braço do faraó, era aquele que tinha voz, né? E os irmãos de José, como nós sabemos, ele já pensava que José já não existia mais. Eles nem lembrava mais de José, né? Até que José ali, até que antes que José fosse revelado a eles. Eles nem também sabiam que José existia. Para eles, e dava como José morto, né? Como uma pessoa já que não existia mais, que não deveria mais se preocupar nem procurar por ele ou saber alguma notícia dele, né? E de repente José consegue perceber que eram seus irmãos, e aquele grupo de pessoas, né, de homens, e percebeu que aqueles homens eram homens de outros lugares, de outras terras, né, de outros povos, né? E José notou que ali eram seus irmãos, ó. Você vê que os irmãos de José esqueceram ele, mas José nunca esqueceu dos seus irmãos. Mas José não estava com maldade. Ele não estava com maldade com seus irmãos, não. José não tinha nenhuma maldade com eles. Mas as marcas, né, do passado fica. Mas José não tinha nenhuma maldade, né? E o que aconteceu? Aconteceu que José, ele mandou que eles buscassem seu irmão caçula, trouxesse a ele e tal. E depois que tudo, né, tinha acontecido, que trouxeram o irmão caçula e tal, José resolveu se revelar a eles. E José falou que ele era o José, né, que eles tinham vendido, né? Tinha vendido, e lá no Egito Deus tinha sido com ele, né? E aí colocou ele naquela posição lá que ele estava como governador para salvar o seu povo, né, do que estava por vir, que era a fome, né, a fome. E foi o que José fez? Fez que eles comessem, colocou todo mundo na mesa, fez que ele comesse, né, enchesse a barriga, tal, ter tratado eles super bem, e depois deu para eles roupas, né, para eles vestir, e mandaram chamar o pai dele, a família deles, trazer ali. E José ainda foi pedir ao faraó que dasse um pedaço de terra para eles viver, né, para eles ficar lá, morar lá. Então olha como foi a recepção de José para com seus irmãos. E com seus irmãos ter feito mal, José retribuiu com bem. Tá vendo? E por isso que José chegou onde ele chegou, porque Deus conhecia o coração dele.
Então, minhas irmãs, meus irmãos, segundo essa história aí que eu estou trazendo para vocês, nós vamos realizar a oração do Pai Nosso que está nos céus. O bem sempre triunfa, acredita? Que o bem sempre triunfa. Às vezes você pode até pensar que o bem está perdendo, o bem está enfraquecendo, né? Mas o bem no final sempre triunfa, porque Deus, ele é a favor do bem e não do mal. Então se você for buscar, né, o conhecimento das Escrituras sobre o bem, você vai ver que quando Jesus, que é o bem, ele vai, com o sopro da sua boca, ele vai eliminar o mal. Ele vai eliminar o mal com o sopro da sua boca. O mal vai ser desfeito. E no final, o bem triunfará. Então, que você triunfa junto com o bem, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, minhas irmãs, meus irmãos, se alguém te retribuiu de forma mal, se alguém ter sido ingrato a você, levanta a cabeça, porque Deus será contigo. Não deixa de ser a pessoa boa que você é. Não mude porque as pessoas estão mudando. Bom? Seja uma pessoa cada dia melhor. Supere os momentos difíceis. Supere os momentos difíceis. Bom? Porque no final você vai ter uma história para contar, assim como José. Também lembrei agora aqui sobre a história de Jó. Jó, ele era uma pessoa do bem, mas quando veio o mal para a vida dele, todo mundo abandonou ele, todo mundo deixou ele. Mas só que lá na frente, Jó, ele foi uma pessoa, sabe, que deu com Deus, ele deu uma volta por cima. E se tornou o Jó, né? Se tornou o Jó, que seria exemplo para todos nós. E hoje muitos se espelham na história de Jó, né? Muitos se espelham na história de Jó. E Jó, sendo uma pessoa boa, mas passou pelo mal. Mas depois ele triunfou, porque Deus é assim, Deus exalta, né? Deus exalta. Não tem um ditado que os humilhados será exaltado, mas eu digo a vocês que aqueles que se humilham perante a Deus será exaltado por ele. Tá bom? Vamos orar. Ore comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o pão de cada dia nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Mas não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque a ti pertence o reino, o poder, a glória, hoje, amanhã e para sempre. Você crê nessa oração? Então toma posse, tá bom? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe nessa noite. Que Deus te dá uma noite de sono, né? Que essa noite seja a melhor noite que ainda você não teve. Você ainda não conseguiu. Que você venha dormir em paz, em segurança. E que você venha sonhar com coisas boas, com coisas positivas. E pela manhã, quando você acordar, que você acorda cheio de paz, de alegria. Que você acorda com a direção do Altíssimo. Que você acorda cheio de saúde. É isso que eu determino sobre a sua vida. Amém? Que Deus abençoe. E eu peço a você, com todo carinho, compartilhe esse vídeo em nome do Senhor Jesus Cristo.